Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens, aqui é Guilherme Silva e está começando mais um Historiador em Quadrinhos. Então, nesse episódio aqui, a gente vai analisar um neoclássico aí dos anos 2000, que é Persépolis, né, da autora franco-iraniana Marjane Satrapi, nascida aí no Irã, mas é radicada francesa também. E esse quadrinho aqui ele requer uma série de cuidados, né? Porque ele não é só um quadrinho, né? Não que os outros sejam só quadrinhos, né? E não que ser só quadrinho é uma coisa ruim, mas eles se envolvem todo um contexto étnico, religioso, político, histórico, cultural de modo geral, que a gente tem que ter uma bagagem para consumir ele de uma maneira um pouco mais completa, digamos assim, né? Não que você não vai conseguir consumir ele sem ter essa bagagem, nada disso, né? Mas é que, até porque a narrativa da Marjane aqui, ela é muito pessoal, né? Então, é possível a gente ter um ótimo aproveitamento do quadrinho sem ter essa bagagem, né? Justamente pela qualidade técnica aí da Marjane de fazer a narrativa. Mas vamos lá. Então, primeiramente sobre a HQ. Né? Originalmente ela foi lançada em 2001, né? A primeira edição, são 4 edições ali. 2001, 2002, 2003 e 2004, né? E no Brasil ela chegou aqui em 2007 pela Companhia das Letras, né? Mas chegou aí numa edição especial, compilando tudo, né? São mais de 300 páginas, são 370 e algumas páginas aí. Então é uma edição bem bonita e o preço é bem tranquilo. O preço de capa, se eu não me engano, o recomendado é R$ 39,90. Eu comprei por um pouco menos, que eu aproveitei um desconto, né? Mas é um quadrinho assim que é muito gostoso de ler, por conta do material também, né? Ele é o mesmo material de um livro normal, né? A capa é aquela cartão, né? Então é bem confortável de ler no sentido físico da palavra, mas no sentido artístico também é muito confortável, porque a Marjane manda muito bem. Para eu explicar um pouco o contexto histórico que envolve o quadrinho todo, a história pessoal da Marjane, eu utilizei bastante o canal de um amigo meu, um canal de história, que é o Leitura Obriga História, do Iclis, que eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Eu utilizei bastante, li algumas outras coisas, né? Mas os vídeos do Iclis me ajudaram bastante, porque eu não tinha nenhuma carga teórica sobre Revolução Iraniana, que é o que envolve principalmente o contexto do quadrinho. E muito menos os antecedentes, então eu tive que ir atrás. Então vamos lá. Então, a região da Pérsia ela foi marcada durante vários séculos assim, por diversos conflitos. Tem os mongóis, tem os árabes, tem diversos outros povos, né, que disputaram um espaço físico ali dessa região. É uma região bastante estratégica, né, que vai para o Mar do Cáspio, faz fronteira com diversos outros países. Então, nesse sentido, é uma região bastante disputada, parecido com a região da Mesopotâmia, aí, né, que também tinha os rios Tigres e Eufrates, né, que era uma região bastante disputada por essas questões, né, questões estratégicas. O título do quadrinho, Persépolis, né, significa em persa antigo a cidade Pérsia, né, que foi uma das capitais do Império Aquimênida, né, que foi o primeiro grande império persa. Então a gente já entende mais ou menos aqui qual é a pegada que a Marjane quer colocar, né, quais os elementos que ela quer dar uma pincelada. Antes disso aí, né, então isso é mais geral, mas antes disso aí lá, o quadrinho vai envolvendo todo esse contexto étnico, cultural, histórico, político, religioso, envolve todos esses contextos, né, mas ele foca principalmente na Revolução Iraniana, que desemboca ali na década de 80, né, no ano de 1979, mas iniciando a década de 80, onde a Marjane está envolvida diretamente. Ela nasceu em 69, né, então nessa época ela tinha 10 anos, e essa é justamente a introdução do quadrinho que a gente vai continuar aqui depois. Então, indo antes disso, para entender como que chegou ali na Revolução Iraniana em 79, a gente vai pega um pouco algumas décadas antes, né? O Shah,
que é o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Olha, eu não sei, não tenho nem ideia se é assim que pronuncia, mas eu acredito que seja. Qualquer coisa vocês comentem aí deixem nos comentários a pronúncia correta. Que é o título de monarca da Pérsia, né, e também da região do Afeganistão. Estava no poder desde a década de 40, né, precisamente em 41. Né, então é a mesma pessoa, é o mesmo Shah Mohammad que vai ser deposto em 79. É uma grande dinastia, um grande governo assim, né, monárquico. Né. E esse regime em específico, ali após a década de 50, ele depois ali, né, um governo eleito democraticamente, que o Mohammad o Shah ele teve que se afastar rapidamente, né, foi um período de afastamento, ele retornou e depois um governo eleito democraticamente, certo, do Mohammad Mossadegh, com o auxílio aí da CIA, né, teve toda uma tomada de poder com a ajuda do Serviço de Inteligência americano. E aí o regime que foi imposto pelo Reza Pahlavi se opôs em algumas determinações religiosas ali, né? Então, e ele começou a se afastar mais da questão fundamentalista. E, né, o governo era muito conhecido pela brutalidade, né, por conter as oposições de forma brutal e a corrupção também. Então, já tinha um clima ali um clima tenso, né? Uma tensão ali envolvendo esse contexto. Então ali uma oposição religiosa começou a crescer, né, nesse contexto por meio de algumas instituições compostas aí por estudiosos de direito e teólogos, né? E elas se opunham a esse regime autocrático, né, que é o poder pelo poder em si, né, sem nenhuma legitimação externa. E obviamente o regime se esforçava em reprimir esses protestos de forma violenta, né, mantendo ali o padrão. Na década de 60, já pulando, a economia iraniana deu uma inflada boa, certo, por conta ali da questão do petróleo. O petróleo também vai envolver bastante interesses externos, né? E, entretanto, mas nesse mesmo contexto, a qualidade de vida das classes menos abastadas ela não melhorava, né? Por conta da inflação, né? E alguns outros problemas ali de aceitação política, né? Então existia uma forte dicotomia entre os alinhados aos interesses do capital ocidental, né? Que muitas vezes eram acusados de ocidentalização da cultura ali iraniana, mas também existiam aí as classes mais pobres que se alinhavam aos interesses islâmicos, né? Que essas classes também eram bastante religiosas, né? Tinha um fervor religioso que envolvia esse apoio. Ao longo dessas décadas a gente vai ver essa formação aí de dicotomia, né, entre aspas, né, ela vai vendo essa formação. Lembrando que, né, não é para fazer juízo de valor, é para a gente ter uma noção crítica aí desses dois grupos se formando, de todo um contexto político, étnico, religioso, como eu acabei mencionando. Né? O Wickles menciona bastante isso nos vídeos dele, é algo que a gente tem que reforçar bastante mesmo. Né? Então, durante a década de 70, né, o Shah ainda ele se esforça bastante em minar a influência islâmica, né? E essa tentativa acabou se intensificando ainda mais. Certo? O regime então censurava a imprensa, organizações políticas estudantis, né, partidos, né, grupos ali, partidários de oposição principalmente, né, então existe uma forte repressão nesse sentido. E a população então ela começava a se concentrar nas mesquitas, né, bem mais nessa época da década de 70 ao fim, né, para justamente debater que rumos os protestos e toda a crítica ao regime autocrático deveria tomar. Certo? Porque eram espaços mais seguros nesse sentido, levando em conta que vários outros espaços eram controlados pelo regime. Então, e a partir disso aí, né, o exército começa também a se desfragmentar um pouco, porque vários oficiais se recusavam a reprimir a população de forma violenta, como geralmente era ordenado, né, era estipulado. Então, a gente vê o regime autocrático do Shah aí, ele tomando alguns rumos aí que tá indo ladeira abaixo, né, digamos assim, certo? Um evento bem característico aí desse momento, né, desse momento de bastante repressão e de protestos por conta da população islâmica mais religiosa ali, né,
Tem a Sexta-feira Negra, que inclusive é citado no quadrinho, né, que é onde diversos estudantes, um evento que diversos estudantes foram massacrados, né, quase uma centena ali. Não sei exatamente os números, mas é um número bastante considerável. E a partir disso aí, né, o regime foi perdendo poder cada vez mais, né. Então, pressionado por esses protestos, o Cha ainda tenta fazer uma concessão por meio de uma constituição mais moderada, só que aí já está muito em cima do laço, já é tarde demais, a pressão já está muito grande em cima dele, né? E o povo aí, comandado comandado não, mas personificado na figura do Ayatollah, que é Khomeini, que é o Ayatollah é um cargo mais alto segundo o Islã xiita, né? Então é um líder religioso aí bastante preponderante, né? A partir então da queda do regime, o Ayatollah vai lá e declara então o Irã um Estado Islâmico, né? Oficialmente islâmico. Então condecora aí finalmente numa das primeiras revoluções conservadoras aí, né? Uma das únicas, na verdade, revoluções conservadoras da história da humanidade, né? Então, no início dos anos 80 aí, no final dos anos 79 e início dos anos 80, tem essa reformulação aí dentro do Estado iraniano. Posteriormente, aí, a gente já vai ter o nosso contexto da história, né, que a Marjane, aí, a história para ela começa em 79 mesmo, né, quando ela tinha 10 anos, ela nasceu em 69, só que daí ela também vai viver não só com um novo Estado Islâmico implementado no Irã, mas ela vai conviver também com a guerra Irã e Iraque, né, esses dois países aí conflitando. O Iraque é muito comandado pelo Saddam Hussein, mas também muito impulsionado pelos interesses norte-americanos, né? Ele vai invadir o Irã, certo, nesse período, e vai prolongar uma guerra aí juntamente com o Irã durante 8 anos, mais ou menos, aí, né? Que vai render cerca de 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão. Eu vi várias fontes, mas elas oscilavam bastante de números, mas entre 500 mil e 1 milhão de mortes, né, nesse processo, que é uma perda absurda, né? E é nesse contexto de guerra, principalmente, que a Marjane vai acabar vivendo e se desenvolvendo, né? Então, e aí a gente, tendo em vista mais ou menos esse contexto, é um contexto bem por cima, gente. Então, né, a gente pode focar na nossa história, então, né, no nosso quadrinho. O que acontece aqui, então? Né, aos 10 anos, né, essa introdução da história é uma introdução bastante bacana, assim, bastante bem feita, que te pega, né? A Marjane fala, aos 10 anos, eu me vi usando um véu e eu não entendia porquê, né? Que antes o véu ele passou até um período de ser proibido, né? Então, não era uma realidade na vida de muitas pessoas ali, né? Apesar do islamismo ser presente. Aí, então, ela se viu usando um véu aos 10 anos de idade na escola, sem saber para que tinha que usar. E aí você percebe que ela caiu de paraquedas em um contexto bastante conturbado, certo? Nesse período aí também, né, da pré-adolescência dela, né, que dos 10 até os 14 anos ela ainda vivia no Irã, depois ela vai para a Áustria, né? Então, nesse período até os 14 anos dela, ela também tem muito contato com parentes que foram presos, né? Ou fugiram para não ser presos, né? Para não ser presos políticos, né? Afinal, nesse momento aqui, diversos grupos de esquerdas eram suprimidos, comunistas principalmente, né? O governo do Cha antes, ele vai reprimir, mas posteriormente ali, ainda essa perseguição ainda existe. Né? Então isso é mencionado em vários momentos ali no quadrinho, certo? Outra coisa, né? Nesse período também, né? Nesse momento da história da Marjane, ela tem uma relação muito lúdica assim, com a religião, né? Embora ela conteste as instituições, as instituições fundamentalistas, né, ou as tradições, né, ela tem uma religião com o espiritual, né, muito forte assim, né, no início. O contato dela com a religião é mais de autoconhecimento, né, e é interessante ver essa visão sensível e pessoal, né, diante de um contexto conturbado como esse. Afinal, a gente tem que tomar cuidado na hora de ficar fazendo juízo de valor, né, afinal, são pessoas. Outra coisa, né, a gente vê também a clandestinidade das diversões, né, como assim? É porque no Estado Islâmico fundamentalista ali, né, no contexto iraniano, é proibido álcool, festas, jogos de azar,
né? E entre outras coisas. Então, mas mesmo assim os pais da Marjane, que são mais liberais ali nesse sentido, são menos tradicionalistas, né? Eles promovem festinhas o tempo inteiro, assim, né? E uma das justificativas é que, poxa, vivendo um período como esse, se a gente não viver, vai ser complicado. Bom, de certa forma não tá errado, né? Não dá pra julgar. Tem os presos políticos que eu mencionei, né? Tem o tio Anuk, que também faz parte do contexto familiar em algum momento. Pra quem lê a história vai lembrar do tio Anuk, né? Que é um momento da história bem emocionante, assim. Aos 14 anos, então, a Marjane vai para a Áustria, e na Áustria ela tem contato com o mundo ocidental de uma maneira um pouco diferente, né? O que acontece? Primeiro ela tem contato com os anarquistas, né? Eu tenho os colegas dela, né? Que antes através do pai dela, estava bastante marxismo, né? Ela tem um momento ali que ela fala do marxismo dialético, né? O dialético materialista, que é engraçado, uma criança de 10, 11 anos falando sobre esses assuntos, mas é bem encaixado na história. E lá, né, ela tem contato com outras visões de mundo, né? E principalmente ela tem contato com a xenofobia, né? Ela passa por um processo de confusão identitária, digamos assim, né? Porque ela tá fugindo do Irã para escapar de uma guerra, mas ao mesmo tempo ela tá em outro país que ela não se identifica, então ela tá renegando um pouco a identidade iraniana dela, e ao mesmo tempo ela não é europeia também, né? E muitos europeus não a recebem de maneira pacífica, né? Então tem toda essa relação que eu imagino deva mexer com o psicológico de uma pessoa, né? E é bem bacana. Nesse momento aqui da história, até esse momento aqui, esse arco da história, a história é bastante histórica, bastante política e tal, mas a partir daqui ela fica muito mais psicológica, né? Muito mais pessoal. Então aí entra mais em ação a personagem Marjane, né? E provavelmente toda a sensibilidade que ela quis trabalhar a vida dela, né? Afinal é uma autobiografia, né? Mas nem por isso deixa de ser bom, assim, é uma outra visão sobre um acontecimento. E obviamente a HQ não tem intenção de ser histórica coisa nenhuma, né? Ela tem a intenção de retratar um momento da vida de uma pessoa, né, em volta de um contexto de uma revolução que mexeu com estruturas há muito tempo estabelecidas. Então, né, ela vai mudar a vida de muitas pessoas, essa revolução, né? Então, nesse momento ela sofre diversos baques e acaba voltando pro Irã, já com 18 anos, né? Mas quando ela volta pro Irã, né, ela se depara novamente com diversos tabus impostos aí pela questão religiosa, a questão do casamento, a questão do sexo, né, a questão da liberdade de expressão feminina mesmo, né? E aí ela entra em conflito de novo, né? Ela voltou por conta de saudades, né? Tava saudades da cultura, do povo, da cultura não, né? Mas ela voltou por conta de saudades da família, do lugar que ela viveu, né? Todas essas questões, né? Mas por outro lado, ela também encontrou uma das coisas que ela tentou fugir, né? Que é a repressão, né? Que é o fundamentalismo. Mas é bem bacana essa dinâmica aí que é colocada. E aí, por fim, né? Após a faculdade e os estudos de belas artes que a Marjane faz, né? Que ela ingressa, né? E ela então acaba, isso já mais no fim da guerra ali, né? Já mais perto de 1988, no fim da guerra do Iraque e do Irã. Então ela retorna aos 24 anos para a França, né? Que é onde posteriormente ela vai lançar esse quadrinho aqui que a gente está comentando, né? E o quadrinho, deixa eu fazer uns comentários finais. O quadrinho ele é muito sensível, assim, ele tem um olhar muito sensível sobre a guerra, sobre as consequências da guerra, né? Como a guerra e a questão do fundamentalismo religioso também, como eles afetam a vida das pessoas, né? Como as pessoas sofrem por esses conflitos, né? E é muito legal de ver isso, de ver essa visão, né, de alguém diretamente envolvido e principalmente alguém que não tem uma visão eurocêntrica, né? Afinal, apesar de ser radicada francesa, ela é iraniana e ficou grande parte da vida dela
no Irã, né, tendo contato direto com a cultura, né, e vivendo e reproduzindo essa cultura, né, e questionando quando necessário, né. Uma coisa interessante aqui da Marjane é que ela é bem contestadora, né, durante vários momentos do quadrinho. Então ela meio que às vezes ela funciona como a nossa voz dentro de uma cultura repressora, né. Às vezes a gente lê um quadrinho, né, que tem alguma coisa muito errada acontecendo e a gente fala, não, meu Deus, alguém tem que intervir. E muitas vezes a Marjane, ela é a voz interventora, né, e isso por vezes é gratificante, assim, né. E, bom, é isso, pessoal. Então esse é um quadrinho bastante recomendado. Eu li ele e, novamente, eu fui lendo, não vi o tempo passar. Ele é um quadrinho que eu recomendo muito para quem gosta de história e para quem não gosta também. Afinal, ele é diferente do Angola Jangá, que a gente mencionou no outro episódio, né? O Angola Jangá ele já tem uma intenção mais histórica, né? Ele tem fontes, ele traz objetos de estudo, ele traz mapas, ele traz glossário, ele traz um monte de coisa. Esse aqui não, afinal esse aqui é um relato, né? E não é pior nem melhor, né? Afinal o historiador é que tem que saber perguntar as suas fontes, né? Então se você for estudar isso aqui por um viés histórico, é só você saber perguntar, fazer as perguntas corretas, né? E super recomendo, gente, uma história bastante emocionante, uma narrativa bastante boa. A arte pra mim ela não é ruim, ela não é feia, mas ela também não é espetacular. Eu acho que perto de um roteiro tão fantástico assim, não importa qual arte você use, se fizesse aqui de boneco palito, eu acho que eu estaria bem igual. Então tá, pessoal, até a próxima, ficamos por aqui. Você ouviu então o Historiador em Quadrinhos, até a próxima. Stay put. I'll be back in a flash.